Existe um tipo de vitória que não se celebra em manchetes, que não gera aplausos imediatos, mas que é a única capaz de mudar o seu balanço patrimonial. Ela começa no invisível, nas escolhas diárias, discretas e, acima de tudo, consistentes. O sucesso financeiro que você almeja não será construído em grandes saltos de sorte, mas na prática consciente e constante de princípios inegociáveis. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Não importa sua origem, sua idade ou o saldo atual da sua conta. O que realmente importa é a decisão que você toma a partir deste instante. Para transformar sua realidade financeira, você não precisa esperar por um milagre do mercado, nem depender de motivações passageiras. Você precisa de um sistema, e mais do que isso, você precisa de práticas que reprogramem sua mente para a riqueza, fortaleçam seu caráter para a disciplina e automatizem suas ações para o lucro. Como eu costumava dizer, quem trabalha o dia todo não tem tempo para ganhar dinheiro. A ação é o verdadeiro indicador da inteligência financeira, e nenhuma ação tem mais poder do que aquelas que você repete todos os dias. Por isso, se você deseja alcançar resultados fora do comum, ou seja, riqueza, deve trabalhar diariamente nestas 15 práticas de maestria mental e monetária. Elas não foram criadas para impressionar, mas para transformar o seu mindset de escassez em um motor de prosperidade. Se esta mensagem já ressoa com a sua ambição, se algo em sua consciência está despertando para o próximo nível, então aproveite este instante. Assine este canal e faça parte da comunidade que escolheu evoluir com consciência de capital. Construa dia após dia a versão mais financeiramente poderosa de si mesmo. Agora respire fundo, concentre-se e prepare-se para receber o que pode mudar sua forma de gerar, gerir e multiplicar riqueza para sempre. As 15 práticas de maestria mental e monetária prática. 1. Acorde antes do mercado. Não existe prática mais simbólica de domínio do que despertar antes da maioria. Acordar cedo é, antes de tudo, uma declaração silenciosa de controle. Você está no comando. Quando você se levanta antes do sol nascer, está treinando sua mente para agir, não para reagir às urgências alheias. Está dizendo a si mesmo que sua visão de longo prazo é mais importante do que o conforto imediato. As primeiras horas da manhã são o terreno fértil para a criação, a reflexão estratégica e o planejamento. Use essas horas para ler relatórios, analisar o mercado ou simplesmente pensar. É nesse espaço silencioso que a disciplina e a clareza de capital começam a se solidificar. Prática 2. Defina intenções claras de capital. Você pode ter 24 horas, mas se não souber o que fazer com elas, terminará o dia com a sensação de que não avançou financeiramente. A segunda prática é começar suas manhãs definindo com clareza o que você espera realizar em termos de valor. Defina 3 metas de alto impacto, simples, diretas, essenciais para o seu crescimento patrimonial. Esse pequeno gesto elimina distrações e faz você operar com propósito de lucro. Você deixa de ser jogado de um lado para o outro pelas demandas operacionais e passa a comandar sua própria agenda de riqueza. Pergunte-se, se eu cumprir apenas estas 3 metas hoje, terei dado um passo real em direção ao meu propósito financeiro? Se a resposta for sim, siga em frente. Se for não, redefina. Planejar não é perder tempo, é organizar o caos antes que ele comece a corroer seu capital. Prática. 3. Condicione o corpo, fortaleça a mente de investidor. Sua mente e seu corpo não operam separados. Quando você movimenta o corpo, ativa a clareza mental necessária para tomar decisões de alto risco. O exercício físico é um dos meios mais poderosos para construir a autodisciplina, a ponte entre o pensamento e a ação. Cada treino é um lembrete de que você é capaz de ir além do conforto. Não se trata de estética, mas de resiliência. Você precisa de decisão. O que importa é o compromisso com o próprio fortalecimento. Dia após dia sem desculpas, pois a fraqueza física inevitavelmente se manifesta como fraqueza na negociação. Prática 4. Controle a primeira hora digital.
A primeira hora do seu dia determina o tom das próximas 23. Se você entrega sua atenção ao celular, às redes sociais ou às notícias logo ao acordar, está ensinando sua mente a reagir ao mundo, em vez de liderá-lo. Esta prática é sobre domínio. Resista ao impulso de mergulhar no caos informativo e, em vez disso, preserve sua clareza estratégica. Evite e-mails e notícias nas primeiras horas. Comece com introspecção, leitura de valor ou movimento. A mente precisa ser alimentada com ideias elevadas antes de ser exposta às pressões do dia. Proteja este momento. Prática 5. Alimente a mente com grandeza financeira. Aquilo que entra na sua mente diariamente molda sua forma de pensar, agir e decidir sobre dinheiro. Trate seus pensamentos como um portfólio de investimentos. Livre-se das ervas daninhas da negatividade e plante sementes de grandeza. Isso significa consumir conteúdo que eleve sua percepção de valor, que desafie sua visão limitada de capital. A mente humana, quando treinada e direcionada, se torna uma força criadora de riqueza praticamente ilimitada. Mas essa força precisa de combustível. Leia pelo menos 10 páginas de um livro sobre estratégia, história de negócios ou economia. Substitua o ruído superficial por profundidade. Eduque sua mente para pensar em milhões, porque ela só criará com qualidade quando estiver alimentada com excelência. Prática. 6. Visualize com intenção. Sinta o lucro. A visualização não é fantasia, é ensaio mental. É a preparação do terreno interno para que a realidade externa de riqueza floresça. Feche os olhos e veja-se já vivendo o resultado que deseja construir. Não apenas imagine a cena, sinta-a. Perceba os detalhes. O ambiente do seu escritório, a postura de um investidor de sucesso, a sensação de liberdade financeira. Líderes visionários já caminham pelo cenário que ainda não foi construído. Eles entendem que o cérebro não distingue algo vivido de algo intensamente visualizado. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas acreditar exige repetição emocional. Você precisa convencer a si mesmo antes de convencer o mercado. Prática 7. Escreva para fortalecer seu contrato de riqueza. A escrita é uma das formas mais poderosas de autodomínio. Quando você escreve, organiza seus pensamentos e transforma o que antes era apenas desejo em um objetivo concreto. Tire 5 minutos todos os dias para escrever. Não precisa ser um diário. Pode ser uma frase de impacto, uma reflexão sobre um investimento ou uma declaração de identidade financeira. O importante é que essa escrita seja feita com presença. Não confie tudo à memória. Traga para o papel o que deseja fixar na mente. Escrever é um ato de poder. Escreva o que deseja se tornar. Escreva quem você decide ser. Escreva como se sua caneta estivesse assinando o contrato da sua próxima versão de milionário. Prática 8. Pratique a presença na gestão de ativos. Você pode se disciplinar em acordar cedo, planejar e estudar. Mas se fizer tudo isso no piloto automático, com a mente em outro lugar, perderá o valor mais profundo dessas práticas. A 8ª prática é: esteja presente, inteiro, focado, intencional em tudo o que faz. A mente distraída é a raiz da ansiedade financeira e dos erros de cálculo. A mente presente é o início da maestria. É impossível construir excelência em um estado fragmentado. Quem deseja vencer no mercado precisa dominar o momento presente. Os homens mais extraordinários tinham uma característica em comum: atenção controlada. Eles estavam onde estavam. Faça do agora o seu mestre, porque é apenas no agora que a transformação de capital acontece. Prática 9. Silencie o diálogo interno de escassez. Você escuta a si mesmo o tempo todo, e o que diz, mesmo em silêncio, determina como age, sente e decide. A prática aqui é interromper imediatamente qualquer narrativa interna que diminua sua capacidade de gerar riqueza. Toda vez que pensar, não consigo investir nisso, ou não sou bom o bastante para esse negócio, pare, questione, substitua. O subconsciente age como um solo fértil, onde qualquer semente que você plantar
positiva ou negativa, inevitavelmente crescerá. Seu diálogo interno é a raiz da sua identidade financeira. Corrija o que precisa ser corrigido e alimente-a com declarações intencionais. Diga a si mesmo: estou pronto, sou capaz, estou em construção de um império. Prática. 10. Elimine distrações estruturais, os lixos do tempo. Você não perde tempo só porque procrastina. Muitas vezes perde porque vive num ambiente que estimula a distração. Notificações, ruído, bagunça visual. Tudo isso suga sua energia mental sem que perceba. Organize seu espaço para que ele fortaleça e não sabote sua disciplina. Silencie o que não é urgente. Seu ambiente é um reflexo da sua mente e, com o tempo, sua mente também começa a refletir o ambiente em que você vive. Você precisa deliberadamente eliminar o que dispersa e fortalecer o que foca. Uma escrivaninha limpa, um celular em modo avião, uma rotina digital clara. Esses detalhes moldam o espaço necessário para grandes realizações financeiras acontecerem. Prática. 11. Cultive o silêncio estratégico. O mundo está obcecado por exposição, mostrar, contar, provar. Mas há uma força inabalável em guardar para si o que está construindo, não por medo, mas por estratégia. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado. Esta prática é sobre respeitar o seu processo e dar espaço para suas ideias amadurecerem antes de serem expostas ao julgamento alheio. Quando você fala demais, dispersa a energia. Quando guarda, concentra. E a concentração é poder. Os que realizavam mais falavam menos do que estavam fazendo e mais sobre o que já haviam concluído. Eles eram seletivos e estratégicos. Aplique o silêncio como escudo para proteger o que está sendo forjado. Quando for a hora, o mundo verá. Até lá, deixe que seu foco fale mais alto. Prática 12. Reflita diariamente sobre o retorno do seu tempo. Você não precisa apenas agir, precisa entender o impacto do que está fazendo. A reflexão é a prática que transforma a experiência em sabedoria de mercado. Ao fim de cada dia, pergunte-se: o que funcionou hoje para aumentar meu valor? O que poderia ter sido mais eficiente? O que vou repetir amanhã com ainda mais intenção? Isso te impede de viver no modo automático. O sucesso não vem apenas de tentar mais, mas de tentar melhor. A única forma de tentar melhor é refletindo, observando padrões e fazendo pequenos ajustes que, somados, criam mudanças gigantescas no seu patrimônio. Prática. 13. Sirva com intenção. O princípio do esforço mútuo. Você não existe apenas para conquistar, mas para contribuir. A prática diária do serviço intencional, de fazer algo por alguém sem esperar retorno imediato, constrói um tipo raro de poder. O poder da influência silenciosa. E mais do que isso, realinha sua energia com um propósito maior. Nenhum sucesso duradouro pode ser construído sem o princípio do esforço em benefício mútuo. Eu via no ato de servir uma das formas mais nobres de fortalecer a própria mente, pois isso gera propósito, aumenta a empatia e abre portas invisíveis de negócios. A cada dia pergunte-se: como posso ser útil hoje para o meu ecossistema? Você verá que quanto mais serve, mais se fortalece e mais oportunidades de capital surgem. Prática. 14. Honre pequenos compromissos financeiros. É fácil manter promessas grandiosas na teoria. Difícil é ser fiel às pequenas decisões que ninguém vê, mas é justamente nelas que sua força de caráter é construída. A mente observa, e toda vez que você cumpre uma palavra dada a si mesmo, por menor que seja, como não gastar com supérfluos ou depositar um valor fixo, você reforça a própria identidade de alguém confiável, disciplinado e determinado. O fracasso começa quando você aceita falhar consigo mesmo. A repetição do depois eu faço mata mais fortunas do que a falta de talento. Escolha um compromisso simples, mas sagrado. Revisar suas finanças por 15 minutos. Cumpra todos os dias. Faça disso uma lei pessoal, porque você não constrói resultados, você constrói caráter.
e o caráter atrai os resultados. Prática. 15. Visualize o império. Haja no próximo passo. A última prática é o equilíbrio entre visão de longo prazo e execução imediata. Você precisa de uma imagem clara de onde quer chegar, mas também precisa agir no agora. Muita gente sonha alto, mas tropeça na execução por excesso de ansiedade. Outros agem, mas sem direção, e acabam rodando em círculos. Chame isso de a harmonia entre o propósito definido e o plano de ação. É esse equilíbrio que separa os visionários que realizam dos sonhadores que apenas imaginam. Todos os dias, visualize sua visão de longo prazo. Imagine com detalhes onde quer estar daqui a 1, 5, 10 anos. Em seguida, pergunte: qual passo de capital posso dar hoje para me aproximar disso? E haja, mesmo que pareça pequeno, porque é o acúmulo de passos simples dados com intenção que cria os saltos extraordinários de riqueza. A decisão é sua. Você acabou de passar por 15 práticas que, se aplicadas diariamente, têm o poder de reconstruir sua mentalidade, transformar seus resultados financeiros e moldar uma versão completamente nova de si mesmo. Nada do que foi dito aqui exige talento acima da média. Nada depende de circunstâncias externas. O que determina o impacto dessas práticas é a sua disposição em vivê-las, não apenas entendê-las. Você pode ouvir isso tudo e pensar: talvez eu comece semana que vem. Ou pode tomar a decisão que poucos tomam: começar agora. Porque não é o tempo que muda as coisas, é a sua escolha, e ela precisa ser feita todos os dias. Se estas palavras tocaram algo em você, se alguma parte do que foi dito despertou uma nova consciência de capital, então faça algo por si agora. Não apenas pense, haja. Lembre-se, não é sobre fazer tudo perfeitamente, é sobre fazer todos os dias, com intenção, com presença, com decisão. Porque aquele que trabalha em si mesmo com disciplina diária carrega consigo uma força de mercado que o mundo não pode negar. E agora, você sabe o caminho para monetizar o seu cérebro. John Davey, Rockefeller.